Abra aí a sua Bíblia. Romanos, capítulo 14, versículo 1. O apóstolo Paulo fala assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Vou ler de novo. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Veja que Paulo não está falando do enfermo no corpo, ele está falando do enfermo na fé. É diferente. A Bíblia fala sobre curar os enfermos fisicamente, imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados, por exemplo. Está falando de enfermos fisicamente falando. Mas existem pessoas enfermas na fé. E Paulo diz que nós temos que recebê-las, e não para contenda relacionadas a dúvidas. Ou seja, quem é o enfermo na fé? É aquele que está com dúvidas. Dúvidas. Quando uma pessoa ela fica cheia de dúvidas, então ela está doente na fé. Não é? Ela pode ter uma saúde fisicamente de ferro, mas ela está doente na fé. E quais são os sintomas de que uma pessoa está doente na fé? São essas dúvidas que fazem a pessoa ter conflitos, vontade de desistir, desânimo, tristeza, depressão, medo, que faz com que, dúvidas que fazem com que a pessoa fique incerta quanto à obra de Deus, quanto à igreja. E como é que uma doença dessa aparece? Como é que uma pessoa fica enferma na fé? O processo é semelhante à enfermidade física. A doença física, normalmente, ela tem origem numa alimentação errada, uma vida errada, uma vida desregrada. Pessoa não dorme direito, sono faz falta, alimenta o corpo. A pessoa tem uma vida sedentária, o corpo precisa de exercício, de que se movimente. E somado a isso, a pessoa come o que não deve, o que faz mal, e não come o que deve. Então o corpo vai ficando com uma carência de vitaminas, minerais, e daqui a pouco ele vai gritar, de alguma maneira ele vai mostrar que está faltando alguma coisa para ele. Aí a doença nasce. Ora, no sentido de ficar enfermo na fé, não é diferente. O alimento da fé é a palavra de Deus. Então, quando você recebe a palavra de Deus, está escrito que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus desperta em você a fé. Quantas vezes você já teve a experiência de repente, você vir para a igreja, está meio para baixo, meio desanimado, e o pastor trouxe uma pregação, ou você leu a Bíblia, e naquele momento que você ouviu a palavra de Deus, a sua fé se renovou e você saiu da igreja forte de novo, bem.
Ou seja, você foi alimentado pela palavra que fortalece. Mas, qual é o principal meio que o diabo usa para fazer um cristão enfermar na fé? O diabo sabe que você, que é convertido, ou pelo menos convencido, você não vai parar para ouvir, por exemplo, a palavra de uma pessoa endemoniada. Você já passou disso, você já sabe que essa pessoa, não, peraí, como é que eu vou ouvir isso? Mas o diabo, sabendo disso, ele usa pessoas com a própria Bíblia, tão endemoniadas, para semear em você a dúvida. A dúvida. E você sabe que aquela pessoa é endemoniada pelos frutos que a vida da pessoa apresenta. Pelo que é a vida da pessoa. Jesus diz, pelos frutos se conhece a árvore. Jesus disse para os fariseus, como vocês sendo maus podem dizer coisas boas? Não tem como. Quer dizer, os fariseus eram hipócritas, porque eles tentavam falar coisas boas quando eles mesmos eram maus. Jesus disse para os fariseus, como vocês sendo maus podem dizer coisas boas? Então existem pessoas que usam a própria palavra. Não está escrito que o diabo é capaz de se transformar num anjo de luz e enganar até os santos, os justos. Então o diabo usa a própria palavra. E aí a pessoa, porque a Bíblia é uma só, mas o Espírito Santo é que dá a você a direção da interpretação. Ele revela o que está nas entrelinhas das Escrituras para você. Porém, o espírito do diabo, ele pega a própria palavra para... Por exemplo, o que o diabo fez com Jesus no deserto? Ele disse assim, atira-te daqui, não foi? Porque está escrito que aos seus anjos Deus dará ordens para que te guardem. Olha o diabo usando o quê? A palavra de Deus. Porque ele conhece a Bíblia. Porém, Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, Jesus combateu com a palavra, a própria palavra usada pelo diabo. O diabo usou, ele deturpou a Bíblia. O diabo deturpou, ele falou, se você se lançar daqui, Deus vai te salvar, porque está escrito que ele dará, mas está escrito também que não deve tentar Deus. Eu estaria tentando a ele fazendo isso. Ou seja, Jesus estava preparado na palavra para combater. Então o diabo também usa a própria palavra. Então, às vezes a gente se depara com pessoas na igreja enfermas na fé, por quê? Hoje em dia, se você ligar o rádio no seu carro e for de uma ponta a outra das frequências, você vai encontrar várias pessoas pregando a Bíblia de forma diferente. Sim ou não? Você vai pegar várias. Então, se você para e fica ouvindo, você vai ouvir pessoas falando coisas diferentes do que você crê. E aí, você pode ficar assim, ué, e agora? É do jeito que o pastor falou, do que o pastor João falou, o bispo Adilson falou, o pastor fulano falou, ou é como esse que está falando? E agora? Pronto. Antes de mudar a sintonia, tu estava na fé, agora você já está na dúvida. Quem está me entendendo faz assim. Então, se a dúvida entrar, significa dizer que você ficou enfermo na sua fé.
Você está doente na fé. Por isso, você, assim como a comida, você procura, ou deve procurar, colocar na sua boca aquilo que é saudável. Você tem o paladar, você tem o olfato, os sentidos, justamente para você provar, ver sentir o cheiro. Se você vai comer um peixe, uma comida, você diz assim, isso aqui não está cheirando bem. Você vai colocar para dentro? Não. Você diz, se eu comer isso aqui, pode estar contaminado, eu vou ter um problema sério. Então você não põe na boca aquilo que vai te prejudicar. Então, assim como você tem esse cuidado em relação à comida física, palavras são espírito, palavras são alimento. Jesus disse, as minhas palavras são verdadeiro alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, palavras são comparadas por Jesus com alimento, e dependendo da palavra, ela vai fazer você ficar com dúvida, ou seja, ela vai fazer você ficar enfermo na fé. Amém, pessoal? Compreende? Sim ou não? Então, quando vem alguém, por exemplo, o que eu aprendi com a maturidade, com o tempo, com o Bispo Macedo? Eu estou lá navegando na internet, por exemplo, no site de notícia, e eu vejo assim, Igreja Universal alguma coisa, e eu já sei que o título, pelo título eu já sei que estão falando o quê? Mal. Eu não clico. Por quê? Porque aquelas palavras é um alimento, e não vão me ajudar em nada. Se não me fizerem ficar com dúvida, pode me fazer ficar com raiva, com mágoa, pode fazer eu ficar preocupado. Então eu não quero. Não me acrescentará nada. Então eu não quero saber. Vem alguém, tem essa notícia, não quero. Tem esse vídeo aqui, está falando aí, não quero. Tem vídeo de testemunho aí? Então eu prefiro assistir os testemunhos. Tem cada testemunho maravilhoso que você até se emociona. É ou não é verdade? Isso ajuda, isso desperta a fé da gente ainda mais. Então deixa eu ver isso aí. Eu quero ver testemunho, eu quero ver. Tem uma palavra do bispo aqui, o bispo pregou lá no templo. É o Bispo Macedo? Conheço o Bispo Macedo, eu sei quem é o bispo. Eu sei da vida do bispo, o casamento, a paz, a família. Eu sei. Então eu quero ouvir o bispo, porque ele tem para me dar. Agora, tem isso aqui, quem é? Essa pessoa, como é que é a vida dela? Não, eu sei como que é a vida, não quero ver. Então, por que eu faço isso? Porque eu preciso preservar a minha fé. A minha fé é a ponte que me liga a Deus. É ela que vai me dar acesso a salvação. Sem ela eu estou perdido. Então eu preciso guardar, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé, como disse o apóstolo Paulo. Então tudo que eu sei que é palavra, que é uma comida, que não vai fazer bem, eu não quero saber. Quem está me entendendo faz assim. Então é assim que nós procedemos. Não é porque eu sou pastor que eu vou dizer assim, não, eu quero ver isso, eu quero ouvir aquilo, eu vou misturar as coisas, eu vou ouvir o pastor fulano, o Beltrano, a igreja ciclana, não quero nem saber. Outro dia eu atendi uma senhora aqui, que ela falou, bispo, talvez ela esteja até aqui, mas eu não estou citando o nome dela. Mas ela falou assim, bispo, eu estava aqui da outra vez que o senhor passou aqui. Só que com o tempo me chamaram e falaram assim, olha, você precisa desenvolver o conhecimento bíblico. E na Universal eles não conhecem muita palavra, a teologia. Na minha igreja a gente tem uns estudos mais profundos. Aí ela foi e começou a estudar. E aí ela ficou entre
os ensinamentos deles e o que ela recebeu aqui. Então ela me procurou dias atrás e falou assim: bispo, eu vou lá, eu gosto do estudo bíblico, mas também quando eu venho aqui, bispo, só de você, quando o senhor entra no altar, que dobra os joelhos, quando vocês começam a falar com o bispo, é diferente. Tem espírito, tem vida, lá é só letra. Mas aí eu fico assim, mas lá falou que aqui está errado isso. Eles falam lá que aqui está errado isso, que vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Mas só que aqui eu também me sinto bem, só que lá eles falam isso. E eu estou assim. Ficou o quê? Enferma na fé. Enferma na fé. Enferma na fé. Dúvidas. A pessoa fica dividida. Então, minha amiga, meu amigo, você quer guardar a sua salvação, você quer guardar a sua fé? Então, se alimente do que você está recebendo e não misture. A mistura dos vinhos provoca embriaguez. Não misture as fontes, não misture os vinhos. Fique só naquilo que você está recebendo. Está te ajudando? Por exemplo, a reunião hoje, está te fazendo bem? Está te ajudando? Então acabou. Time que está ganhando, não se mexe. Por favor, preste atenção aqui, gente. Time que está ganhando não se mexe. Então, vá na sua fé e não misture as coisas, não. Um dia eu encontrei um rapaz que trabalhou na igreja. E aí eu reconheci ele, mas eu não sabia que ele não estava mais trabalhando. Aí eu o vi, ele me viu, falei: e aí, rapaz, tudo bem? Ele: ô, bispo, tudo jóia, como é que está? Não sei o quê. Eu falei: você está trabalhando na igreja? Não estou mais não, bispo. Eu falei: ah, é? Eu falei: mas eu lembro de você lá no estúdio da TV. Ele falou: ah, é? Não, agora eu estou em outro ministério. Inclusive eu queria falar com o senhor. Eu falei: rapaz, vai na tua fé que eu vou na minha, Deus te abençoe. Tchau. Não quero saber. Tu crê, então vá na tua fé. Eu estou na minha fé. Eu não quero misturar nada, porque a salvação é minha. Eu tenho que cuidar da minha fé. Não quero misturar nada. Eu só quero o que traz fé. Eu não quero, não quero. Quando vê alguém assim, não, porque eu quero. Pode ver, você já viu pastores da Igreja Universal? Você já viu se a gente vai na televisão quando tem esses programas de TV que colocam um monte de religiosos para discutir? Aí fala assim: hoje a gente está aqui com o pai de santo tal, o padre tal, o pastor tal, e a gente vai discutir sobre isso. Vê se tem a gente lá. Vê se a gente vai para lá. Se os pastores, o bispo da igreja vai discutir religião. Eles até chamam, mas a gente não vai. Porque a gente fala assim: olha, nós estamos na nossa, deixa eles na dele, nós não vamos discutir. O que você crê, vai você crê, pô. Vai na tua fé, eu vou na minha. Tu tem fé para comer carne, come carne. Se eu tenho fé para comer legumes, eu vou comer legumes. É o que Paulo diz, cada um vai na sua fé. Quem entendeu direitinho, gente?